Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós, acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim nos libertarmos das trevas da ignorância. E é exatamente por isto e para isto que aqui nos encontramos mais uma vez e agradecemos a Deus por mais esta oportunidade. Agradecemos a Deus pela oportunidade maior da vida, a qual devemos valorizá-la ao máximo. Agradecemos a Deus por este corpo físico, instrumento maravilhoso que temos à nossa disposição para trabalharmos a nossa melhoria. Gratidão a Deus por ter nos concedido mais uma oportunidade matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, onde nós nos encontramos em processo educativo. E neste momento, rogamos a Deus, rogamos a Jesus, rogamos aos espíritos amigos pela paz do mundo, que possamos aqui neste momento nos unir em pensamento, em uma única corrente de pensamentos no bem, para o nosso próprio bem, pela paz do mundo. Que os espíritos amigos, espíritos de luz, os mensageiros do Cristo, ministros de Deus, possam estar neste momento envolvendo mente e coração dos nossos governantes, em especial os governantes, os mandatários das nações mais poderosas, simbolicamente falando, poderosa no sentido material, da face da terra, que se encontram neste momento envolvidos em guerras. Que eles possam mudar o curso, a trajetória, os seus propósitos para a verdadeira paz. Porque, conforme nós sabemos, a paz não se instala, não se constrói com guerra. Que os nossos governantes possam mudar de ideia, investindo todos estes recursos materiais, recursos amoedados, que estão sendo destinados para destruir vidas, que eles sejam destinados para salvar vidas. Então, assim, meus irmãos e irmãs, aqui nos encontramos, mais uma vez, rogando pela paz do mundo. Mas para isto, nós precisamos também, e em primeiro lugar, nos encontrarmos em paz. Porque conforme diz a letra daquela música, a paz do mundo começa em mim. A paz do mundo começa em você. A paz do mundo começa em cada um de nós. Então hoje aqui nos encontramos neste momento turbulento da face da Terra, para seguirmos adiante. Mais uma vez rogando a Deus, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo aos espíritos amigos, agradecendo a Jesus por todos estes ensinamentos que Ele nos deixou, de forma exemplificada, que todos nós precisamos nos esforçar por colocarmos em prática na nossa vida, nas nossas menores atitudes do nosso dia a dia,
Agradecendo aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela sustentação que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sede bem-vindos, sede bem-vindas. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Então hoje aqui nos encontramos, agradecidos a Deus por mais esta oportunidade, agradecidos a Deus por nos conceder mais este momento de estudo, de reflexões, de rogativas pela paz do mundo. E hoje trouxemos para as nossas reflexões mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Mais um estudo sistematizado de O Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Estamos estudando acerca de emancipação da alma, mais especificamente acerca de sonambulismo, mediunidade sonambúlica, questão 434, que se encontra no capítulo 8º, livro 2º, que é este estudo bastante longo acerca da vida no mundo espiritual. E a questão de número 434 foi formulada por Kardec e direcionada à espiritualidade superior da seguinte maneira: as faculdades de que gozam os sonâmbulos são as mesmas do espírito depois da morte? Faculdades mediúnicas do sonâmbulo são as mesmas que o espírito continua tendo depois do desenlace do corpo físico? E os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram: até certo ponto, porque é preciso ter em conta a influência da matéria à qual está ainda ligado. Então, até certo ponto, as faculdades são as mesmas. No entanto, o espírito, se encontrando aqui no plano físico, ligado ao instrumento físico, ele tem todas estas dificuldades, a barreira imposta pela matéria, por esta matéria densa, por esta matéria grosseira. Então, assim, os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós, até certo ponto. Não é completamente igual, porque existe, enquanto encarnado, a barreira ou todas as barreiras impostas pela matéria. Já que estamos falando acerca de mediunidade, faculdade mediúnica, sonambulismo ou mediunidade sonambúlica, é importante conversarmos um pouco mais acerca de mediunidade, acerca das faculdades mediúnicas, conforme fizemos no nosso último encontro, em que buscamos no livro Seara dos Médiuns, de autoria de Chico Xavier e também de Emmanuel. Esta coletânea que estamos estudando, e recentemente estudamos todo o livro, todos os capítulos que compõem o livro Seara dos Médiuns, e para relembrarmos e nos auxiliar neste momento, nestas reflexões, buscamos no capítulo 48, Seara dos Médiuns, mensagem recebida mediunicamente pelo Chico em 1º de julho do ano de 1960, em que Emmanuel
começa este capítulo 48 lembrando palavras do apóstolo Paulo. A diversidade de dons espirituais, mas a espiritualidade é a mesma. A diversidade de ministérios, mas é o mesmo Senhor que a todos administra. A diversidade de operações para o bem, todavia, é a mesma lei de Deus que tudo opera em todos. A manifestação espiritual, acrescenta Emmanuel, a manifestação espiritual, porém, é distribuída a cada um para o que for útil. Assim, é que a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência humana. A outro, relembra Emmanuel, é confiado o serviço da fé e a outro o dom de curar. E ainda, Emmanuel anotou através de Chico Xavier, a outro é concedida a produção de fenômenos, bem como a outro a profecia e a outro a faculdade de discernir os espíritos, e ainda a outro a variedade das línguas, e ainda, acrescenta, e ainda a outro a interpretação dessas mesmas línguas. No entanto, o mesmo poder espiritual realiza todas essas coisas, repartindo os seus recursos particularmente a cada um como julgue necessário. Então, assim, Emmanuel fez este lembrete das palavras de Paulo, em que ele, em sua carta aos irmãos de Corinto, falou acerca de mediunidade. É por isso que nos dias de hoje nós conhecemos, em especial, alguns capítulos da primeira carta aos Coríntios, começando ali pelo capítulo 12, seguindo pelo 13, 14, estas instruções ofertadas aos irmãos de Corinto por Paulo, como sendo o primeiro manual acerca de mediunidade, as primeiras orientações acerca de mediunidade, ou o primeiro livro dos médiuns, escrito há quase 2000 anos pelo apóstolo Paulo. E é por isto que Emmanuel inicia este capítulo relembrando o apóstolo. E aí Emmanuel acrescenta: quem analise despreocupadamente o texto acima, de certo julgará estar lendo moderno autor espírita definindo o problema da mediunidade. Contudo, as informações que transcrevemos saíram do punho do apóstolo Paulo. E aí ele falando lá em 1960, há 19 séculos, ou seja, hoje há 20 séculos, e constam no capítulo 12 de sua primeira carta aos Coríntios. Capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Então aqui Emmanuel nos lembra que quem não conheça, ou para quem não conheça, estas orientações de Paulo, em lendo estas informações extraídas da carta aos Coríntios, imaginaria que essas orientações teriam sido escritas recentemente por algum autor espírita falando acerca de mediunidade, conceituando ou esclarecendo acerca dos dons mediúnicos. E ainda ele acrescenta: como é fácil de ver,
A consonância entre o espiritismo e o cristianismo ressalta perfeita em cada estudo correto que se efetue, compreendendo-se na mensagem de Kardec a chave de elucidações mais amplas dos ensinos de Jesus e dos seus continuadores. Sendo assim, cada médium é mobilizado na obra do bem, conforme as possibilidades de que dispõe. Esse orienta, outro esclarece, esse fala, outro escreve, esse ora, outro alivia. E aí Emmanuel encerra dizendo: em mediunidade, portanto, não te des a preocupação de admirar ou provocar admiração. Procuremos, acima de tudo, em favor de nós mesmos, o privilégio de aprender e o lugar de servir. Privilégio de aprender, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui agora, aprendendo juntos, bem como o lugar de servir. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação deste capítulo do livro Seara dos Médiuns, de Emmanuel, nos esclarecendo um pouco mais acerca de mediunidade, já que estamos conversando acerca de mediunidade sonambúlica, uma dessas espécies ou variedades de mediunidade. E assim, na sequência, ampliando as nossas reflexões, agora com Miramês, Filosofia Espírita, capítulo 26 do volume 9, As Faculdades do Sonâmbulo. Então, Miramês, comentando a questão 434, nos fala da seguinte maneira, que as faculdades de que goza o sonâmbulo são bem inferiores às dos espíritos no mundo espiritual. Pois os primeiros, ou seja, os sonâmbulos, se encontram ligados à matéria, conforme esclareceram os espíritos superiores a Kardec, quando ele fez o questionamento. Então, eles se encontram ligados à matéria, que sempre limita a visão espiritual. Porém, existem certos sonâmbulos que têm mais desenvolvida clarividência do que certos espíritos fora da carne, a depender da sua condição evolutiva, a depender da sua missão aqui na Terra. Aí influi a evolução das criaturas, conforme havíamos adiantado, ponto básico de todas as conversações. Jesus, quando na Terra, estava envolvido nos fluidos da carne, no entanto, a sua clarividência era pura, muito mais do que em todas as criaturas. O que marcou essa sua visão foi simplesmente a sua grandeza espiritual. Então, o que define esta visão ser mais ampla ou menos ampla? A grandeza espiritual daquela criatura encarnada ou corporificada aqui na Terra. E aí Miramês segue dizendo: comparando-se dois espíritos do mesmo nível, estando um deles encarnado, é claro que neste suas faculdades diminuem, devido às limitações impostas pela matéria densa. Compreende-se daí certas leis que regem a matéria para conservar a tranquilidade da alma. Para melhor compreensão, busquemos um exemplo. E aí, Miramês nos deixou um exemplo. Imaginemos um astrônomo observando os astros com um gigantesco telescópio, enquanto outra pessoa sonda o firmamento a olho nu.
A diferença de capacidade é enorme de um para o outro. Assim é o espírito superior ante os irmãos que ainda desconhecem a verdade. Então aqui Miramês usa como exemplo esse instrumento usado pelos astrônomos, o telescópio, fazendo esta comparação. Seja o astrônomo explorando o universo, usando o seu telescópio poderoso, ao passo que outra criatura tenta explorar o universo a olho nu. Qual dos dois terá visão mais ampla? Qual dos dois verá mais corpos celestes? Qual dos dois terá uma visão mais distante, mais nítida, mais clara? Então assim Miramês faz esta comparação, usa esta comparação do astrônomo com seu poderoso telescópio e de uma outra pessoa comum tentando explorar o universo a olho nu. Então o espírito encarnado, ele tem a sua visão muito limitada devido às barreiras do corpo físico, em especial quando o seu esclarecimento, o conhecimento da verdade, a sua evolução não é tão grande. Em se fazendo uma comparação entre dois espíritos mais ou menos no mesmo nível, a diferença é enorme em relação à sua visão quando encarnado, em comparação com o outro espírito no mesmo nível evolutivo, mas sem a barreira do corpo físico, ou seja, desencarnado. É como se aquele que está desencarnado simbolicamente tivesse em mãos um telescópio poderoso, conforme a comparação de Miramês. E aí ele segue dizendo: se queremos saber melhor toda a ciência, a filosofia e mesmo compreender as leis espirituais, preparemo-nos no sentido de buscar a verdade. Então, se queremos saber melhor acerca de qualquer assunto, é preciso que busquemos o conhecimento. Não nos esqueçamos de que a persistência no aprendizado é a chave que nos pode dar a noção dos primeiros passos na senda dos conhecimentos. Todas as religiões devem ser respeitadas nas posições que ocupam. No entanto, a doutrina espírita veio ao mundo não só como o consolador prometido pelo Cristo, mas como o instrutor com que Deus nos favoreceu para sempre. Abriu o Senhor, com a sua estada na terra, ou seja, Jesus aqui na terra, as portas para a espiritualidade, rasgando o véu que encobria os arcanos do saber. Agora podemos gozar de maiores faculdades, colocando-as a serviço do bem, para que elas se multipliquem na vida e pela vida, dependendo dos nossos esforços para a própria paz de consciência. Os nossos esforços para a nossa própria paz de consciência. E ainda Miramês acrescenta que o espírito cresce com o tempo por lei de Deus, e em se despertando para a luz, a matéria também avança. Matéria e espírito se confundem, porque tudo veio de uma só fonte, gerado
pelo amor de Deus ou no amor de Deus. Então, matéria e espírito vieram da mesma fonte, o amor de Deus. Dependendo do empenho das nossas forças nas linhas traçadas por Jesus, podemos gozar das faculdades enobrecidas. Não devemos nos esquecer do Evangelho da vida, que o Mestre deixou como herança para a humanidade. Evangelho da vida que Jesus deixou para toda a humanidade, mas aprendamos a lê-lo também no original que se encontra na natureza. Sendo assim, acrescenta Miramês que a escrita esquece alguns traços da verdade, porque as mãos que escrevem não são puras, mas é o que nós merecemos. As leis de Deus, sem toque dos homens, se encontram vibrando no éter cósmico como força pulsante que chega constantemente aos ouvidos das criaturas, como voz do grande legislador universal. Depois que aprendermos a ler essas leis, é preciso aprender a ler as leis no livro da natureza, seremos felizes dentro da felicidade da grande luz. A nossa consciência, desse modo, mostrar-nos-á uma serenidade imperturbável, porque a pureza entrou em nós, formando fonte inesgotável das faculdades despertadas na plenitude do amor. Faculdades despertadas na plenitude do amor. Então, assim, Miramês encerra estas reflexões, estes esclarecimentos, nos falando acerca das faculdades mediúnicas, sonambúlicas, e agradecemos a este espírito amigo por nos deixar estes esclarecimentos, por nos orientar sempre nesta busca pelo conhecimento da verdade, nesta busca através do estudo de todas as ciências, de tudo que temos à nossa disposição, ciência, filosofia, compreendermos as leis espirituais, porque para compreendermos as leis espirituais é preciso que as estudemos. Para que compreendamos acerca de mediunidade, não é simplesmente praticar a mediunidade cegamente, mas é preciso que estudemos mediunidade. É preciso que estudemos o Evangelho de Jesus e, acima de tudo, o pratiquemos. Mediunidade com Jesus. Então é por isto que este espírito amigo nos convida para o estudo constante do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, de todos os ensinamentos que temos à nossa disposição, porque a missão da doutrina dos espíritos é também disciplinar as letras de todos os alfabetos do mundo para que elas ajudem a consertar os povos e a melhorar todas as nações da terra. E exatamente isto que nós estamos mais necessitando: melhoria. Melhorar todas as criaturas, todas as nações na face da terra. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e não fiquemos apenas nas reflexões, busquemos
Busquemos em fontes seguras o esclarecimento e trabalhemos pela e para a nossa melhoria, para que nos tornemos assim pessoas melhores para as sociedades onde nós nos encontramos inseridos, auxiliando assim, conforme iniciamos as nossas reflexões, para a paz do mundo, pacificando em primeiro lugar o nosso mundo interior. Até breve, em nome do Cristo nosso Senhor. Em breve pretendemos aqui voltar a nos reunir para falarmos um pouco mais acerca de paz, acerca de Jesus, acerca dos seus ensinamentos, acerca deste maravilhoso código pedagógico que ele nos deixou. Até breve, em nome do Cristo nosso Senhor.